decisão, muita festa da torcida do Fluminense. Esse jogo promete. Os dois times já em campo, o clima é de decisão. Vamos agora às escalações, vamos confirmar quem começa jogando, começando pelo Vasco, Rui Guilherme. Vasco definido pelo técnico Antônio Lopes, 1 Fábio, 2 Russo, 3 Alex, 4 Wellington Paulo, meia dúzia Edinho, 19 Bruno, 5 Henrique, 10 Léo Lima, 8 Marcelinho, 7 Souza e 9 Marques. Agora a escalação do Fluminense, Kiko Menezes. Vamos lá, Luiz. O Fluminense joga hoje com Kleber, número 1, Jean Carlos, 2, César, 3, Zé Carlos, 4 e Jadilson, 6. O meio-campo forma com Marcão, 7, Jair, número 8, Alex Oliveira, 5 e Carlos Alberto, 10. Portanto, meio-campo mais ofensivo. E no ataque, Fábio Bala, 9 e Ademilson, 11. O técnico é o Renato Gaúcho. Vamos confirmar para você o trio de arbitragem. Aí você vê o trio. O árbitro é Samir Araque. Seus assistentes Francisco Vitor e Elson Passos. Começam as emoções aqui no Rio. Saída do Vasco no primeiro tempo. Edinho, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Decisão carioca. O Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença. Jean Carlos. Edinho. Maracanã recebe um público muito bom. A torcida do Vasco comparece em maior número. Falava há pouco que o Vasco não perde por mais de um gol de diferença há mais de 4 meses. Na temporada de 2003, o Vasco sofreu mais de um gol em um único jogo apenas 3 vezes. 3 das 16 partidas. E vem o Vasco com o Souza. Girou, bateu pro gol. Ótima defesa do Kleber. Foi buscar no canto o goleiro do Fluminense. No chute perigoso do Souza Júnior. Ela não saiu muito forte, né? Mas era uma bola que tinha endereço certo, Luiz. Canta bonito a torcida do Vasco aqui no Maracanã. Marcelinho de primeira, tentando Souza. Ele briga, Marques ficou com a sobra na entrada da pequena área. Marcão, Souza acredita. Kleber com a bola. Começa quente o Fluminense e Vasco. Marcada a falta no goleiro do Fluminense. Nessa temporada, Luiz, o Vasco sofreu mais de um gol em um mesmo jogo em 3 partidas das 16 jogadas. 2-2 com o Fluminense, 2-1 americano e 2-2 com o Bangu. Todas as informações do Vasco com Rui Guilherme. O Vasco permanece no ataque. Marcelinho, Kleber deu rebote, olha o gol! Gol! É do Vasco! Léo Lima! Léo Lima! 1 Vasco, 0 Fluminense. Nada melhor para o Vasco Júnior. 1-0 no início do jogo. Olha, Luiz, o Cerdeira que vai falar. Mas o pobre do Samir Araque é tão azarado que a bola bateu na saída de bola na cabeça dele e proporcionou a jogada para que o Marcelinho desse o chute, o rebote do Kleber e depois o Léo Lima fizesse. Realmente, que infelicidade do Samir. O Fluminense vem para o ataque. Carlos Alberto consegue o giro, bateu cruzado. Gol! O assistente já marcava impedimento. Marcado o impedimento, Ademilson reclama, o Renato vai à loucura. Ele dá um puxão, na verdade. O Alex Oliveira cerca, o Ademilson empurra. Cerdeira. Olha, um lance complicadíssimo, Luiz. Realmente daqui, da onde nós estamos, né? Muito longe, estamos esperando até o detalhe aí da imagem, porque ele está marcando e acenou ali como um puxão na camisa. E realmente só onde o Elson Passos está para ele poder ter a riqueza do detalhe. Quer dizer, a princípio não houve rigorosamente nada. Não conseguimos identificar nada. Só se for um puxão do Carlos Alberto, vamos ver. Não, o que ele está marcando é um puxão do Carlos Alberto. Mas ali teve braço com braço. Teve tudo, ali foi aquele lance que eu digo normal, lance de jogo, lance do futebol. Henrique tocando na frente. Russo, condição legal. Nas costas do Jair. Ainda Russo no mano a mano. Buscou a linha de fundo, saiu o cruzamento. Bola perigosa. Escanteio para o Vasco. O Vasco, Luiz, não conquista um campeonato carioca há 5 anos, desde 98. Por sinal, o Vasco, computando todas as competições, não conquista o título desde 2000, quando venceu a Copa João Avelange, que foi decidida em 2001. Vasco nesse campeonato marcou 8 gols de cabeça com Rogério Pinheiro, Anderson, Alex, Souza fez 2, Valdir, Marcelinho e Marques. O Fluminense busca esse ano bicampeonato carioca. A última vez que o Flu... Olha o cruzamento. Desculpa, Luiz. Vai lá, Kiko.
Olha, vamos ver esse ataque do Vasco. Marcelinho pela direita. Cruzamento para a entrada da área. O toque, impedimento. Impedimento marcado de Wellington Paulo. E o Lopes vai tirar satisfação com o assistente 1, Francisco Vitor, reclamando. E o Francisco Vitor dá uma bronca no técnico Antônio Lopes, que saiu da área demarcada. Esse foi claro. Não, tá corretíssimo. O Francisco Vitor acertou. Realmente um impedimento muito claro, muito fácil de marcar. Acertou o assistente. Fábio Bala ficou devendo no último jogo. Até agora uma falta por minuto. O Vasco já fez 6. É a média do nosso campeonato, né, infelizmente. Marcelinho. Vai jogando o Vasco. Bruno tocou na frente. Esse é Marques. Marcelinho. Em velocidade. Pela esquerda. Souza acompanha pelo meio. Edinho faz a ultrapassagem. Marcelinho puxa para o meio. Vai bater para o gol. Marcelinho. Colocado no canto. Houve desvio. O Kleber pede um impedimento do Souza. Só depois é que o Francisco Vitor fez a marcação. E não havia, hein? Não, não estava. O Souza veio de trás, né? A bola veio lenta do Marcelinho. Deu tempo do Souza vir de trás, chegar na frente e realmente, marcando o impedimento, marcou errado. Eu estava falando do Carlos Alberto, eu falei, olha, dever de casa para a comissão do Fluminense, alertar o Carlos Alberto sobre esse tipo de proteção à bola, porque vai prejudicar muito ao Fluminense, porque os árbitros vão marcar. Por sorte, os árbitros não estão marcando. Na quarta-feira ele tomou um cartão amarelo exatamente por uma jogada assim. É, parecia até uma cotovelada, mas foi realmente a mão no rosto. (18 minutos, primeiro tempo aqui no Maracanã. O jogo é muito veloz. Você viu o Bruno Lazzaroni. Fábio Bala no mano a mano com o Alex. Alex bem. Léo Lima fez o gol do jogo. Esse é Souza. A marcação do Zé Carlos. Zé Carlos saiu da defesa, veio aqui na intermediária do Vasco fazer essa marcação. Mas ele já tem o Marcão exatamente ocupando a sua posição, né? Olha, tenho dúvida em relação à marcação desse impedimento. Mais uma vez, o técnico Antônio Lopes protesta contra o Francisco Vitor, a marcação do impedimento. E o Francisco... Mais outra marcação equivocada. E olha, sinalizou, e o Samir, o Cerdeira, vai dar uma bronca no Lopes. Vai chamar a atenção dele, hein? A primeira vez, tá. Agora a segunda vez, senão o Lopes vai chegar lá e vai tomar a bandeira do Francisco Vitor. E o Samir disse o seguinte: por favor, Lopes, você não se manifeste. Da próxima eu vou te expulsar. Foi bem educado o Samir. O terceiro impedimento, 2 mal marcados. É demais, né? 2 erros em 3. A proporção tá muito ruim, né? 1 Vasco, 0 Fluminense. Ademilson. Escanteio para o Fluminense. Temos quase 20 minutos. Primeiro tempo de jogo. O Fluminense precisa de 3 gols para ser campeão. O Vasco está na boa. Aí Bruno marcando Bala. Chegou a marcação em cima do Ademilson. Sai o cruzamento para a entrada da pequena área. A sobra de Carlos Alberto. A sobra do Fluminense. Travado na hora do chute. O Fluminense permanece na pequena área, na grande área, na verdade. E tem mais um escanteio. O Bala estava na entrada da pequena área com o Ademilson. O Fluminense tenta o primeiro gol. Cobrança de escanteio do Alex Oliveira no segundo pau. Alex tira de cabeça. A bola fica com Carlos Alberto. A marcação do Alex. Já vem para cima da marcação. Edinho fica na sobra. Carlos Alberto, travado pelo Alex. A bola fica com o jogador do Fluminense. Que para, prende, pensa, dribla. Consegue o cruzamento. 1 Vasco, 0 Fluminense. Jogão aqui no Maracanã. Jean Carlos com a bola dominada. Para o meio, caiu. Na verdade, Jean Carlos poderia ter caído. Poderia ter tentado cavar uma falta. Falta experiência ali. Tem horas que os jogadores cavam quando não devem. E há outras que eles podem cavar, né, que podem levar o árbitro ao erro. Aí eles não cavam. O Jean Carlos tem só 19 anos. É verdade. Léo Lima fazendo graça em cima do Jadilson. Russo. Aí o Vasco, Henrique tem liberdade. Bom toque para o Marques. Deu as costas para a marcação. Girou, fez o cruzamento. Jean Carlos tira. Esse Alex Oliveira. Vai para Marcão. No joelho, na frente, para Carlos Alberto, para Marcão, 3 contra 3. Vem o Fluminense, o lançamento para o Ademilson, para o Bala. Bala ficou cara a cara, bateu para o Ademilson. Gol! É do Fluminense! Ademilson!
Numa saída veloz, Marcão, Carlos Alberto, Fábio Bala, Ademilson. Fábio Bala não foi egoísta, deixou o Ademilson cara a cara com o gol. Cerdeira, condição legal ou impedimento? Uma posição ali muito duvidosa, mas pareceu que estava mais ou menos na linha da bola, mas foi um lance muito difícil, muito complicado. Você acha que o Bandeira ia dar impedimento se por acaso... O Fluminense fez uma excelente jogada, Luiz. O que me chamou a atenção, o Henrique com cartão amarelo, se ele não tivesse o cartão amarelo, ele teria feito a falta do Marcão, que foi o homem que saiu com a jogada. O Vasco tem mais um contra-ataque. Russo, 3 do Vasco contra 5 do Fluminense. Russo já jogou 5 vezes na seleção brasileira principal e errou o passe. Bota a velocidade de Jean Carlos. Primeiro tempo, 33 minutos. O Vasco pode perder por até um gol de diferença e mesmo assim será campeão. Alex Oliveira se desequilibrou, perdeu a bola. Bruno Lazzaroni. Léo Lima fez o gol do Vasco. Ademilson empatou para o Fluminense. Marcelinho. Esse é Bruno Lazzaroni, revelado pelo Flamengo. Começou nas divisões de base do Flamengo, mas apareceu mesmo como centroavante do Bangu. Depois virou cabeça de área, virou volante no Vasco. Derrubado Léo Lima. Carlos Alberto está bem no jogo, João? Nesse momento, está participando menos, né? Participou mais no início do jogo, né, Luiz? Bom toque do Léo para o Russo. Russo participando muito do jogo. Souza girou para o lado certo. A sobra do Russo. Kleber, a bola saiu. Vem aí mais um escanteio para Marcelinho bater. O que está faltando para o Vasco, Luiz, é o último passe, né? Porque as brechas na defesa do Fluminense tem. Só que o Vasco não está conseguindo acertar esse último passe para deixar o companheiro livre para finalizar. A arbitragem anda tão desatenta no Campeonato Carioca, Luiz, que Alex Oliveira e Léo Lima estão jogando com a camisa fora do calção, contrariando a regra. Marcelinho bateu, Kleber tirando de soco. A bola fica na grande área do Fluminense. Russo de cabeça. Jair, usando toda a sua experiência. Parado o lance. O que ele deu ali? Cada falta que é marcada que não dá para entender. Por isso que também nós temos 70 faltas. Do nada, né? Errou totalmente. Não houve uma disputa de bola normal. Carlos Alberto Henrique, entre as pernas. Entre as pernas. Carlos Alberto está tentando expulsar o Henrique. Nitidamente. Está tentando irritar o Henrique, botar entre as pernas. Está pedindo um cartão, seria o segundo amarelo. Mais uma falta do Henrique, quer dizer, um excesso de faltas que o mesmo jogador comete. O árbitro já deu o cartão amarelo, quer dizer, ele mesmo se pendurou, né? Porra, que bola, hein, Júnior? Ele está usando, sabendo que o seu marcador já tem o cartão amarelo, Luiz. Ele usa toda a sua habilidade. 31 metros. Aí 31 metros a distância. Vamos ver se a barreira está ok? Dá uma olhada na barreira do Vasco. Bom, vamos para a cobrança mesmo. Jair, bateu. Sim, Júnior. Então o que acontece? Ele faz da sua habilidade uma arma para poder tentar, né, que o jogador do Vasco receba um outro cartão amarelo para ser expulso. Passamos dos 36. Marcelinho, do jeito que ele gosta. Zé Carlos dividiu com Marcelinho. A sobra fica com o Marques, fica com o Vasco da Gama. Ficava, porque o Marcão foi preciso no desarme. Jadilson. A bola foi traído pelo kick da bola. Bruno Lazzaroni. Russo. Bruno. Russo. Volta por trás. O Marcão também já tem cartão. Só que se ele não expulsou o Henrique, ele não vai expulsar o Marcão. É lógico, é a mesma situação, né? O Henrique de um lado, o Marcão do outro. Eles estão abusando de fazer faltas. Faltas sem gravidade, mas é uma sequência muito grande. Ou o árbitro toma uma atitude, ou então realmente vai sofrer essa pressão que está sofrendo dos dois técnicos, dos jogadores. E vai ficar assim. Cerdeiro, teria botado os dois para fora. Estaria tudo ok. Exatamente. O Dr. Clóvis Munhoz conversou ali com o Lopes, que é safenado, hein? Tem 61 anos e é safenado. Tá agitado, Antônio Lopes. Ele disse que tá ok. Tá beleza. Bruno Lazzaroni. Um Vasco, um Fluminense. Léo Lima. Boa bola pro Marques dentro da grande área. César.
47 no primeiro tempo. Falta no Jean Carlos. O Souza vai, não deixa o Jean Carlos bater. 1 a 1. É jogo de decisão, é jogo tenso. Hoje nós vamos conhecer o campeão carioca 2003. O Fluminense tenta o bi, o Vasco mais um título. Jean Carlos, Alex Oliveira. Tentou o drible, caiu. Fábio Bala fica com a sobra, ganha para o Fluminense, se reequilibra, ainda Fábio Bala, ajeitou, Alex Oliveira, Jean Carlos, condição legal, chute cruzado, Fábio não deu rebote. Estava bem colocado o goleiro do Vasco para desespero do torcedor do Fluminense. Russo. Marcelinho, está buscando espaço. Vem aqui na direita, vai na esquerda. E o Lopes, toda a falta, ele pede cartão, esbravejo. O juiz já chegou aqui, já disse: Lopes, na próxima eu te mando para fora. Só que ele não cumpre. E o jogador do Fluminense elegeram ali o Marcelinho, né? O Marcelinho pega na bola, assim como os do Vasco elegeram o Carlos Alberto. Quer dizer, os dois melhores jogadores estão sendo aí a toda hora parados com faltas. Eles essa foi muito dura, hein? Foi muito dura essa do Jadilson. Mais uma, né? Mais uma. 17 a 15 em faltas. Olha só o que o Jadilson fez. Depois o Marcão chegou no gás. O Jadilson pisou. Olha lá, Júnior. O Jadilson pisa no Marcelinho. Por isso que o Marcelo reclamou, né? Coisa totalmente desnecessária. O Marcão foi lá para carimbar, né? Deu carimbo. Marcão, tá lá gravado. Vermelho, hein? Expulso. Marcelinho, me parece o Marcelinho. Foi o Marcão expulso pelo Cartão Fluminense. vermelho foi para Marcão. Fiquei no chão, fui sair na máquina, ele expulsa eu e o Marcão. Tá Léo Lima tem amarelo. Tá muito difícil, tá complicado. Vai virar bagunça. Olha lá, vai o Renato agora lá também. Vai o médico do Fluminense. Quer dizer, virou realmente uma zona. Olha o Lopes discutindo com o Renato. Lopes e Renato discutindo aqui. Olha lá. A gente está mostrando agora no detalhe realmente um erro do Lopes, né? O Lopes tão experiente de seleção brasileira, realmente jogou a bola em cima do Alex e provocou todo esse problema. O presidente do Vasco está protestando com o Major Marcelo, que é o responsável pelo policiamento do Maracanã, de um policial militar que o teria desrespeitado por 2 vezes. 1 a 1 Vasco e Fluminense. Jogo extremamente nervoso aqui no Maracanã. Luiz, confirmando as expulsões. Marcelinho, Marcão e o técnico Antônio Lopes também foi expulso. Exatamente. Só que o Lopes está aqui ainda. Mas foi expulso. Tem que avisar ele, né? Porque ele está ali na área técnica, tranquilo, né? Sem problema nenhum, tem que avisar ele. Jean Carlos. Fábio Bala. Falta do Fábio Bala. Claro. Fábio Bala nasceu em Manaus. Fez 11 gols em 15 jogos pelo Fluminense. Alex Oliveira. Chamando o Jadilson pela esquerda. Tem a marcação do Russo. Jadilson tenta a linha de fundo. Acaba o campo para ele. O Renato pediu um pênalti. Seguiu o lance. César caiu. Pareceu inclusive que a bola do Jadilson tinha saído, mas o juiz estava perto. Pareceu realmente que a bola tinha saído, a bola no lance do Nem o fato do juiz estar perto não quer dizer muito, né? Ele aproveita e acaba o primeiro tempo. Isso, fez muito bem. Aqui atrás ele pode? Não, aqui atrás também não pode. Ele teria que vir aqui para cima, para as cabines, para qualquer Bem, lugar. a bola já está rolando. A gente tá vendo o Lopes aí, mas a bola já está rolando. Vamos pro jogo. Vamos ao que interessa. Vamos pro jogo. São as emoções do segundo tempo. Saída do Fluminense. Falta do Carlos Alberto. São os primeiros movimentos do segundo tempo aqui no Maracanã. O Vasco tem uma enorme vantagem ainda para esse segundo tempo. Venceu o primeiro jogo e joga por 2 empates. Rogério Correia perdeu para o Jean Carlos. Os dois times têm um jogador a menos. Marcão no Fluminense foi expulso. Marcelinho no Vasco também foi expulso. Jadilson com a bola dominada. São os primeiros movimentos do segundo tempo aqui no Maracanã. Sai por gentileza, Lopes. O Lopes está no lugar onde ele não pode ficar. O Fluminense precisa de 2 gols para ser campeão. O Vasco joga, podendo perder por até 1 gol de diferença. Bola pro Edinho. Júnior, vamos falar de futebol agora. O Fluminense não tem o Marcão, recuou o Alex Oliveira. A perda do Vasco, na verdade, é muito maior do que a do Fluminense, né? O Vasco perde o seu principal jogador, não só pela parte de criação, mas as bolas paradas, córner, todas essas coisas fazem com que o Vasco, na verdade, tenha saído.
no prejuízo com as duas expulsões. E Vai agora o precisar Lopes, muito do Léo Lima. E o Lopes está indo agora para o vestiário. Tudo indica, né, que está indo para o vestiário. Rogério Correia com a bola dominada. Trabalha o Vasco com o Edinho. Ele tem muito espaço na entrada da área. Adiantou demais. Bateu pro gol. Que bola perigosa. O Luiz passou perto, até porque o Kleber, quando foi atrasado. Ó. Passou realmente muito perto para você curtir de novo. Grande chute do Edinho, revelado pelo Madureira. Marcou um gol com a camisa do Vasco, justamente contra o Madureira. Aí o Rogério Correia, que entrou no lugar do Henrique. Continua o tumulto envolvendo o Lopes. Você está escutando aí toda a confusão envolvendo o Lopes. Tá vendo? Agora é o Já foi Marcelinho. ouvindo a confusão. Agora é o Marcelinho, Agora é o e o Eurico, Marcelinho, né? e o Francisco de Carvalho, que é o secretário de esporte do estado do Rio de Janeiro, ponderando que o Marcelinho tem que sair realmente. Juiz para o jogo. Discute ali com o Bruno. 2 minutos no segundo tempo. Ele entrou para o segundo tempo sem o cartão amarelo, Cerdeira. Ah, rapaz, falar o quê, rapaz? Falar o quê? Ele foi dar um cartão amarelo pro jogador do Fluminense, me pareceu o Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Por essa entrada aí violenta. E quando botou a mão, não tinha o cartão. O assistente 1, Francisco Olha Vitor, só é que cena, deu o Cerdeira. cartão amarelo para ele poder. Realmente, quer dizer, isso mostra o descontrole emocional, né, entre o árbitro e voltou para o segundo tempo. Despreparo. O despreparo, o descontrole, tudo. Quer dizer, esquecer o cartão, quer dizer, você vem trabalhar e esquece o cartão. Aí Francisco de Carvalho conversando com o Eurico Miranda. Marcelinho está ali encoberto. À esquerda no vídeo você viu os olhos do Marcelinho ali. Marcelinho não pode ficar aí. Não pode. Lopes não pode. Ó, teve 15 minutos aí, trocava de roupa, vinha aqui para as cadeiras, para as tribunas, e acabou, é fim de papo. Mas não, é a bagunça, é aquele negócio, o troço tá sujo, aí tu joga o papel no chão. Então é o que está acontecendo, pô. 3 minutos no segundo tempo. Se mantiver o resultado, o Vasco será campeão estadual. Bola mal cabeceada para o Kleber. Ele evitou a saída, evitou o escanteio para o Vasco. Agora fica a pergunta, né? Se o cartão do Francisco Vitor tem os cartões amarelos que foram aplicados no primeiro tempo para o Samir Yarak saber, né? Vai ser muito, deveria ter, né? Mas essa altura do campeonato, em função daquele tumulto todo, o Francisco com certeza esqueceu de anotar algum. É mais um problema para o ar. Jadilson com a bola dominada, falta por trás. Falta dura, falta para cartão, Cerdeira. Vai entrar Cadu, hein? Com toda Cartão amarelo certeza. do Alex. Bem aplicado o cartão. E o Antônio Lopes Júnior, filho do técnico Antônio Lopes, que é o assistente dele, passa a dar as instruções aqui de baixo. Conversa com o Cadu. Vamos saber quem é que vai sair já já. Eu acho que é o Marcos que dá a caída ali no chão. Né? Vai sair Marques, exatamente. Sai Marques com a número 9 e vai entrar Cadu com a número 17. Vasco perde um outro jogador importantíssimo. Principalmente a experiência, né? O Cadu é um menino ainda. Eles têm uma vitalidade muito grande, tem uma velocidade talvez igual à do Marcos, mas na parte técnica já é outra perda para o Vasco. Lopes veio aqui para cima. Está procurando uma cabine. Acabou de abrir a nossa. Olha só, 34 metros a distância da falta. O virtual para você. Falta 34 metros de distância. Sai de Maca, Marques. Falta a favor do Fluminense. Aí você vê o filho de Antônio Lopes orientando o Cadu. Vai entrar o garoto Cadu. O ótimo Cadu. Mais um jogador revelado pelo Vasco da Gama. Passamos dos 5 minutos. Tivemos até um momento também pouca bola rolando no segundo tempo. Um Vasco, Léo Lima. Um Fluminense, Ademilson. Alex Oliveira batendo falta para o Fluminense. É a marcação do Alex. Alex Oliveira faz o cruzamento no segundo pau para o César. Fábio no alto dele. Ele está jogando com o Edinho. Essa é a decisão do Campeonato Carioca. Cadu. Léo Lima. Falta do Alex Oliveira. Aí os jogadores já vêm para cima do juiz. O Alex dá um empurrão no Bruno Lazzaroni. Amarelo para Alex Oliveira. Os jogadores fazem pressão, o árbitro acata a pressão e aplica o cartão. E foi jogada para cartão, Cerdeira? Foi uma jogada para cartão, mas dentre todas foi a mais leve do jogo. Cerdeira, certamente na rodada do meio de semana da Copa do Brasil não deveremos ter árbitros carioca apitando, né? Porque já 2 rodadas seguidas da Copa do Brasil que não temos. 26 já houve 26 jogos na Copa do Brasil, nenhum árbitro do Rio de Janeiro. Fez o toque no meio para o Carlos Alberto. Fábio Bala chega na frente, protege bem a bola, o Bala.
Encara a marcação, faz o toque. Alex, de primeira. 1 Vasco, 1 Fluminense. Reveja o chute de Alex, longe do gol de Fábio. O Vasco, se mantiver o resultado, será campeão carioca mais uma vez. Vai ser o 22º título do Vasco. O Fluminense tenta o seu 30º título estadual. Nos 7 minutos. Souza e Zé Carlos. Ela passou pelo Alex. Fica com o Vasco da Gama. Russo dominou, ajeitou, bateu o Russo. Chute cruzado para fora. Boa chance, perdeu o Russo, Júnior. Ele bateu muito mal. A jogada foi bem organizada e ele sobrou livre ali. Olha como é que ele bate na bola. Ia tentar meio 3 dedos ali, ela não pegou direito. 2-1 para o Vasco. Jean Carlos. Vem Bruno Lazzaroni. Ele puxa o contra-ataque do Vasco. Relembra seus tempos de atacante no Bangu. Para, volta o lance. Temos agora 8 minutos. Cadu fez o toque. Cadu na entrada da área. Grande bola, vem o Vasco, Léo Lima. Torto para fora. Cara a cara, perdeu uma chance claríssima, Léo Lima. Ele tentou bater ela de bico, ela não conseguiu encaixar. Tá vendo? Ele vai de bico, ó. Ela pegou mal. 1-1, Vasco e Fluminense. O Vasco perdeu uma chance claríssima no início do segundo tempo. O que acontece, Luiz? A saída do Marcão, né, faz com que esse espaço apareça exatamente na frente da zaga do Fluminense. O carro sentou o Fábio Bala. Vasco disputou 14 partidas nesse campeonato com 9 vitórias, 4 empates e só perdeu um jogo. Aí Antônio Lopes, já nas cabines. Responde oração. Jadilson briga com o Russo. Ganha Russo, ex-jogador do Vitória. Alex Oliveira. O Alex Oliveira já jogou no Bahia. Ele sofreu essa falta do Russo. Quase 10 minutos no segundo tempo. Fluminense vem para cima. César. Vasco recua demais. Jean Carlos. Recua tanto que o César se recupera no lance. Tenta girar, cai, não houve nada. Ele se levanta, continua valendo o lance. Valeu a raça do zagueiro do Fluminense, foi marcada a falta. Carlos Alberto. A marcação do Bruno Lazzaroni. Carlos Alberto consegue o cruzamento para a área, para o Bala. A sobra do Fluminense. Esse é Alex Oliveira. Vai para Jadilson. Ele tenta a linha de fundo mais uma vez. Conseguiu o cruzamento, Alex alivia. Se o Fábio Bala está atento na jogada, ele faria o gol, porque o cruzamento foi excelente. Aí você vê o Wellington Paulo, de 30 anos. Fábio Bala, artilheiro do campeonato com 10 gols. Briga Fábio Bala, ganha, chega à linha de fundo, faz o cruzamento para o Ademilson. Estava muito atento o Fábio. Grande defesa do Fábio. Fábio Bala passou pelo Alex, você está revendo. Ótima defesa. Mas o Edinho também estava bem ali na pequena área. Tem muito espaço o Edinho. O Renato não gostou disso. Léo Lima. Vem para cima da marcação. Também um jogador de muita habilidade. A sobra é dele, de Léo Lima. Com espaço, cruzamento de letra. Que beleza, no segundo pau. A cabeçada para trás, olha o Vasco. Gol! É do Vasco! Souza! Souza faz o segundo do Vasco da Gama. Num cruzamento espetacular de Léo Lima. A bola tocou no Carlos Alberto. Léo Lima levantou a cabeça, cruzou de letra no segundo pau. Souza bem colocado. Vasco 2, Fluminense 1. Júnior. Só pelo cruzamento de letra já valia o ingresso. Souza, que marcou o 5º gol dele na competição. Fluminense não se entrega, vem para o jogo. Jadilson tentou o Bala. Carlos Alberto foi por cima. Vem o Vasco com Cadu.
É muito perigoso o contra-ataque do Vasco. Souza na tabela, grande tabela. Cadu, cara a cara, bateu torto, bateu muito mal. A bola não vai nem sair. Já já Rodrigo Souto vai entrar no Vasco, conversa com o assistente Antônio Lopes Júnior. Jadilson. 25 minutos. Segundo tempo aqui no Maracanã. Pediu e recebeu o Fábio Bala. Ele tem a marcação do Alex. Ademilson espera o cruzamento. Só o Ademilson está na grande área. Bala ganhou na boa. Vem Fábio Bala, tocou para trás, tocou mal. Vai sair o Léo Lima, número 10 do Vasco, para a entrada do Rodrigo Souto, que tem a 16. O Júnior contou essa há muito tempo. Mas até porque a partida se coloca de uma maneira, além da parte emocional toda, vai, Luiz? Cruzamento para o Ademilson. A parte emocional do Léo. Quer dizer, mas na parte tática ele vai procurar colocar o Rodrigo aqui para fechar esse lado esquerdo, apesar que o Fluminense não está conseguindo, Luiz, né, furar o bloqueio que o Vasco fez na sua defesa, né? Ele tem o Bruno e tem o Rogério que estão plantados, os dois laterais têm ido muito pouco à frente, estão deixando mais essa tarefa para o Léo, Souza e o Cadu, que são os homens da puxada do contra-ataque. Léo Lima não olhou para o Renato, ficou olhando para o Léo Lima. O Léo agora deu as costas. Wellington Paulo mandando para frente. Zé Carlos tira. Essa é a decisão do Campeonato Carioca. Vai dando o Vasco. O Vasco venceu o primeiro jogo por 2-1. Vai vencendo o segundo também por 2-1. Ademilson. Vai para Carlos Alberto. Jean Carlos pede na direita. Bola para Jean Carlos. Sai o cruzamento na direção do Ademilson. Bom corte do Russo. Domina César, você vê. O Renato vai colocar 2 jogadores no Fluminense. Já, já. E talvez o terceiro. Bala. Dividiu. Alex Oliveira. Vai para Jean Carlos. Carlos Alberto. Jadilson. Ajeitou para bater o Jadilson. Houve o desvio. Fábio Bala. O toque para trás. Já marcado um impedimento. Luiz, o técnico Renato Gaúcho vai radicalizar de vez. Vai botar 3 jogadores de uma vez. Vai queimar as 3 alterações. Vão entrar no time Fernando Diniz, Zada e o atacante Marcelo. Daqui ele vai tirar, hein? Zada e Fernando Diniz são jogadores de meio campo. Aí o Léo Lima. Que jogada no gol do segundo. No lance do segundo gol do Vasco. 2 Vasco, 1 Fluminense. 2 jogadores caíram de mau jeito, hein? Carlos Alberto e Bruno Lazzaroni. Olha a mão do Carlos Alberto. Os dois, né? Os dois se chocaram. Ali o Alex, nós não pegamos essa aí, mas o Alex foi em direção ao árbitro, esbravejando, quer dizer, os 2 jogadores estão caídos, se chocaram. O árbitro foi correto, parando o jogo, né? Em primeiro lugar, né, a condição do jogador, né? De saúde, físico, enfim. E o Alex foi esbravejando porque a bola caiu no pé no jogador do Fluminense. Quer dizer, está totalmente descontrolado o Alex. A festa é bonita, a festa da torcida do Vasco aqui no Maracanã. Tudo ok com o Bruno. Olha aí o Marcelinho dando um beijo no Léo Lima. Que beijo. Longo e emocionado beijo de Marcelinho e Léo Lima. Renato está pensativo em colocar 3 jogadores no Fluminense já já, Renato Gaúcho. O Eurico acabou de pedir calma ao Léo Lima por causa daquela discussão que teve com o Renato Gaúcho. O Eurico falou, deixa pra lá, esquece essa situação. Aí a bronca. Antônio Lopes Júnior. Jair toca a boa bola na direita para o Ademilson. Melhor ainda o toque de primeira para Carlos Alberto. Esse é Alex Oliveira. Campeonato Carioca 2003. Vamos para lá de nervoso aqui no Maracanã. Carlos Alberto. Passou por 2. O Fluminense tenta o segundo. Carlos Alberto. Travado na hora do chute. Alex Oliveira. Travado na hora do chute. Souza sozinho. De Jair com raça. A bola do Fluminense, jogo perigoso. Bem marcado, Cerdeira? Acho que sim, hein? Olha, veja bem, o menino do Vasco também entrou para rasgar, quer dizer, então os 2 foram na bola com disposição. Deixava o jogo seguir, pô.
Tão mal marcado? Então tá bom. Mal marcado. Ele deu amarelo pro Djair. Né? Deu amarelo pro Djair, mas o jogador do Vasco também entrou, o Cadu entrou para rasgar, pô. Souza, o autor do segundo gol. Léo Lima fez o primeiro. Ademilson chegou a empatar para o Fluminense. 3 na marcação. Jean Carlos perde na sequência. Vasco leva vantagem. Rodrigo Souto. Rogério Correia, de longe. Fraquinho. 31 minutos. O Fluminense precisa marcar 3 gols. O jogo fica dramático para a torcida tricolor. Alex Oliveira. Valdir se recuperou, mas ficou no banco nesse jogo. O Souza teve boa atuação, não, Júnior? Sem dúvida. Movimentação, ele está sendo importante agora, Luiz, que ele está sozinho contra essa zaga. Ele é um jogador que usa bem o corpo e está prendendo a bola aqui na frente. É o pivô, né? Exatamente. Rogério Correia ganhou na bola. A orientação do Lopes é a seguinte: para os 2 volantes não saírem, fazerem a contenção ali atrás. Rodrigo Souto. Ele pensou em dar o cartão para o Alex. Mas ele olhou, bom é o Alex, ele já tem. Já passou da hora, porque uma entrada, quer dizer, ele não tentou a bola em nenhum momento. Quer dizer, ele entrou para dar uma quebrada mesmo no jogador do Vasco. Quer dizer, aí ele olhou, é o Alex, aí segurou a onda de novo. Saindo de Jair para a entrada de Fernando Diniz. Não, saindo de Jair para a entrada do Marcelo e vai entrar Fernando Diniz no lugar do Alex Oliveira. O Alex estava a poucos minutos de uma possível expulsão. O árbitro agradece, né? Aí saiu o Alex para ele. Fazendo gesto para os juízes. Ele olhou para os 3 juízes que estão na frente dele, fez aquele sinal de vocês estão roubando. Falou todo mundo. E aí, ele pode ser expulso ainda, Cerdeira? Não, o árbitro, na verdade, pode agora carregar na súmula, né? Colocar o que ele está falando na súmula. Vamos ouvir o Alex aqui, ó. Você tá na mão do Eurico, safado! Revoltado com o presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda. Souza, entre as pernas do Zé Carlos. Se recupera bem o zagueiro do Fluminense. Vem para o ataque o incansável Jadilson. Marcelo. A marcação do Alex. Jadilson. Você vê como é que a marcação do Vasco tá bem feita, tá vendo? Jadilson foi desarmado. O Vasco tá dobrando a marcação, né? Vai sempre um no combate direto e o outro fica na sobra. César, para não perder a viagem, fez a falta no Souza. Logo, mais uma, né? E o banco do Vasco, todo o banco de reservas, está pedindo calma aos jogadores em campo para que possam administrar o resultado. O Vasco tem que ter calma, está muito perto do título do time do Vasco da Gama para entrar nessa provocação, nesse esquema dos jogadores do Fluminense que estão batendo, começaram a perder a cabeça. 2 Vasco, 1 Fluminense. Essa é a nervosa decisão do Campeonato Carioca 2003. Luiz. Oi, Guilherme. Marcelinho, o que está achando do jogo aí? Olha, a equipe do Vasco se superando, tá sensacional. Hoje, a tarde do Léo Lima mostrou personalidade, equilíbrio. Decidiu aí a partida pra gente. O cruzamento dele de letra. O pessoal tinha que ir embora do Maracanã. Fábio Bala. Com espaço na entrada da área. Bota velocidade, Bala. Faz o toque. Jadilson bateu cruzado. Fábio defende. Grande defesa, né? No reflexo, perna esquerda. Jadilson, chute cruzado por baixo. A torcida reconhece a excelente fase do Fábio. Dois Vasco, 1 Fluminense. Cobrança aberta no escanteio, César de cabeça. (35 minutos). No primeiro jogo deu Vasco da Gama 2-1. Hoje vai dando Vasco de novo. Vasco 2, Fluminense 1. Vasco vai vencendo mais um clássico carioca. O Vasco não perde um clássico carioca desde o dia 31 de outubro do ano passado. Perdeu para o Fluminense por 2-1. Depois disputou mais 4 clássicos estaduais. Teve 1 vitória e 3 empates.
Goiás, a decisão foi para os pênaltis. Aqui vem o Vasco com o Souza, o autor do segundo gol. Todos os detalhes dos campeonatos regionais e estaduais para você. 36 no segundo tempo. O Fluminense não se entrega. Jean Carlos, passadas largas, ele vem para o ataque. Faz a distribuição para o Marcelo na esquerda. Ademilson pede. Marcelo das costas para a marcação. Volta o lance. Carlos Alberto. Puxou para a entrada da área. Caiu. Chamou uma falta que não houve. Ele deixou a perna para cavar. Exatamente. Ele deixou a perna para cavar e o árbitro não foi na onda. Esse é Cadu. Dois a 1 Vasco. Partida com muita confusão, muitos erros da arbitragem. Ademilson ganha na raça para o Fluminense. Marcelo cai pela esquerda, Ademilson puxa para o meio, telegrafa o passe, erra, no bate-rebate, a bola fica com o Fernando Diniz. Marcelo acredita, Fábio sai do gol. Fábio fica com a bola. Vasco vai mantendo a sua invencibilidade, invicto a 9 jogos, quando perdeu para o Americano em Campos. Nos últimos 9 jogos, o Vasco teve 7 vitórias e 2 empates. Vai dando o Vasco no Rio de Janeiro. Fernando Diniz perdeu, a bola é do Fluminense. Renato conversa ali com o Zada. A torcida do Vasco já está festejando o título aqui no Maracanã. Jean Carlos. Daqui a pouco Zada no Fluminense. Fábio Bala pela direita. Na linha de fundo, travou Bala. Consegue o cruzamento no segundo pau para o Marcelo. Bola forte demais. Marcelo acredita no lance. Divide com o Russo. Falta do Russo. Falta a favor do Fluminense. Marcelo estava de costas. A alteração no Fluminense, Luiz. Entra o meio-campo Zada, no lugar do lateral direito, Jean Carlos. Marcelo se desloca, marcado pelo Alex. Falta perigosa a favor do Fluminense. Sai a cobrança aberta. César caiu na grande área. A bola fica com o Fábio Bala. Jadilson. Gira dentro da grande área, se atrapalha, perde, briga. Os jogadores do Fluminense estão muito individualistas, né? Com isso está facilitando o Vasco. O Vasco dobra a marcação, um vai para o combate direto, como eu falei, o outro na cobertura. Zé Carlos virou atacante, acreditou, tocou na direita, tocou mal, demorou muito a tocar para o Bala. Ajeitou, bateu por baixo, a bola passou pelo Carlos Alberto. Fábio faz a defesa. Vai dando o Vasco no Rio de Janeiro. Vasco na temporada 2003 já venceu 11 jogos, empatou 4 vezes e só perdeu uma vez, só perdeu para o Americano no ano. A torcida canta, é campeão. Falta do Rogério Correia no Fernando Diniz, 40 minutos. A torcida do Fluminense começa a deixar o Maracanã. O Alex Oliveira fica ali do lado do Renato conversando. Domina o Fluminense. Fábio Bala. Gira, prende, pensa, dribla. Vasco quase todo dentro da sua grande área. Jadilson, perdeu. Ganhou na sequência Jadilson para o Fluminense. Passou por um, não passa pelo segundo. Foi o que o Júnior falou agora. Estão muito individualistas. Todos os jogadores estão querendo resolver na parte... Sem tocar a bola toda hora. Carlos Alberto, Jadilson, todos eles querendo. Como faz? De novo, como o Vasco faz uma boa marcação, é como se você tivesse uma teia de aranha. O Vasco obriga quase que os jogadores do Fluminense a driblar. E com isso fica fácil recuperar essa bola. Passamos dos 41. Vasco muito perto do título. 2 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Léo Lima e Souza, falta por trás. Essa é uma agressão, essa é uma falta para botar para fora. Essa é uma agressão. Jadilson recebe cartão amarelo. No primeiro tempo, naquele tumulto todo envolvendo o Marcelinho, ele tinha que ter recebido um amarelo, não recebeu. Ali no lance da expulsão do Marcelinho e do Marcão. É verdade, muita coisa. Muita coisa tinha que ter acontecido, mas infelizmente vamos ver se a gente consegue empurrar esse jogo até o final.
Luiz, Sim, Kiko. como o técnico Renato Gaúcho está percebendo que o Alex Oliveira está com a cabeça muito quente, ele está pedindo para o jogador descer para o vestiário, mas ele não quer, ele continua em campo aqui. É porque o Alex está parado aqui, encarando o banco do Vasco. Eu acho que o negócio do Alex não é com o Vasco. Eu acho que o problema do com Alex o trio, é né? com os árbitros, né? Pelo que ele saiu falando aí quando foi Ele substituído. devia estar com muita vontade de vencer o Vasco, né? Porque foi dispensado. E aí viu que isso não foi possível, principalmente devido a muitos erros da arbitragem. Agora, o Vasco também está fazendo por merecer. Eu entendo assim, né, Zé? Marcelinho vai colocando uma faixa ali na cabeça, escrito Jesus. Nós vimos Marcelinho se preparando para a festa. O segundo tempo do Vasco, né? Parecia que com a saída do Marcelinho, o Vasco fosse prejudicado. Isso na parte teórica em função da qualidade do jogador. Vai, Luiz. Fernando Diniz, na habilidade, dentro da grande área, passou bonito. Fernando Diniz caiu, não houve nada. Ele acredita, tenta se levantar. No bate-rebate vem o Fluminense. Marcelo no cruzamento, Fábio. Então, na parte teórica, o que aconteceria? Teria... O Luiz, está vendo uma confusão aqui nas cadeiras, no anel superior do Maracanã, a torcida do Fluminense. Parece que explodiu uma bomba ali, né? Fabricação caseira. Então, com a saída do Marcelinho e do Marcão, teoricamente o Vasco seria prejudicado. Só que o Vasco se armou, né, de uma forma, principalmente na parte defensiva. Os laterais não foram mais à frente, pouquíssimas vezes, né? Os dois cabeças de área, né? O Rogério, que entrou bem no jogo, e o Bruno, que é aquele leão de sempre, né? Jogador com uma aplicação muito grande, mais do que nunca hoje sobressaiu. Teve o Léo, como o Marcelinho falou, numa tarde e noite inspirada, né? E depois o Souza também, outro que teve um ótimo comportamento no jogo. E o Fluminense, nesse segundo tempo, só na parte individual, querendo cada um resolver, facilitou em função da marcação do Vasco. Jadilson toca no meio. Ô Luiz, e parece que o Alex quer confusão mesmo. Agora ele foi... Tentaram tirar ele de novo de campo e ele falou assim, deixar esse cara me roubar de jeito nenhum. Carlos Alberto. Passou no primeiro lance, cai no segundo. O Samir tá lá do outro lado. Deixa eu ver aqui o Marcelo. Uma falta clara dessa, o Samir lá no bico da grande área, do outro lado, nada a ver. O Vasco vem no contra-ataque, o Vasco quer o terceiro. Lançamento para o Russo. Seria coroar uma brilhante campanha. O Vasco foi campeão da Taça Guanabara. Olha só o que fez o Marcelo. Uma agressão, outra agressão no jogo, né? Ele chutou tudo ali. Ele não dá falta, ele não dá cartão, ele não dá nada. Impressionante. Os jogadores do Fluminense Não, os cercam. jogadores ainda cercam o árbitro, quer dizer, uma agressão dessa. Os jogadores do Fluminense cercam o árbitro. O Alex está falando aqui sem parar do lado de fora. Olha só o que fez o Marcelo. Chutou bola, chutou Russo. Chutou tudo. Ela aí entrou agora no jogo, hein? 3 minutos de acréscimos. Tá de bom tamanho, seu Deiro? Seria melhor acabar os 45 Tinha que mesmo. acabar os 44, Luiz. Porque do jeito que tá, quanto mais rápido acabar, melhor. Vem o Vasco querendo o terceiro. Souza tá pedindo o grito da torcida. Souza ajeitou bonito. Mateus! É mesmo. Brilham os garotos Léo Lima e Souza. Finalmente, eles vieram do Madureira cercados de grande expectativa. Ainda garotos para o time de juniores do Vasco. Dois jogadores com potencial muito grande, participaram na maioria das seleções de base do Brasil e hoje realmente estiveram com ótimo rendimento, né? Bala perdeu, fez a falta Fábio Bala, só que ele deu a falta do Bruno. A falta foi do Bala. Tudo enrolado. E o Alex está ali na beira do campo, eu não sei o que O Alex vai atrás de alguém aí, hein? Com certeza. Marcelo cai. A sombra de Carlos Alberto, falta marcada a favor do Fluminense. A torcida canta bonito, a torcida vibra com o título do Vasco. Valendo o título Carioca 2003. Bola pega no juiz. Bom, ele começou tomando uma bolada, vai terminar tomando uma bolada. É verdade, ele estava contando ali a distância da barreira e o jogador do Fluminense bateu, a bola pegou nele de novo. Passamos dos 46. Carlos Alberto na cobrança de falta. Vasco 2, Fluminense 1. Carlos Alberto bateu a falta na barreira. E vem o Vasco no contra-ataque com Souza. Tem a marcação do Zada. Chega também o Zé Carlos. Bem falta. Não faltou vontade. O Renato aplaude o esforço dos jogadores do Fluminense. Mas vai reclamar Ele muito. tá aplaudindo o árbitro. Luiz. Ah, é? Ele tá olhando pro Samir e Então tá tá bom. aplaudindo.
Exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Vai reclamar muito o Fluminense dessa arbitragem. Mas errou para os dois lados, Herdeiro. Bom, aquele gol anulado pode ter feito falta para o Fluminense, o que você acha? Com toda certeza. Aquele gol anulado aos 4 minutos realmente fez falta ao Fluminense. Mas errou geral, né? Errou para os dois lados, foi muito ruim mesmo. Edinho. Passou bonito pelo César, caiu, falta marcada. Vasco da Gama, campeão carioca em 2003. Depois de 5 anos, o Vasco volta a ser campeão carioca. Agora, Luiz, o Samir tinha que aproveitar quando tivesse uma bola lá perto do vestiário. Já chegar perto do vestiário, né? Já sair de fininho, rapaz, porque vai uma galera atrás dele, hein? Canta bonito a torcida do Vasco. Você escuta, vamos curtir essa festa da torcida do Vasco aqui no Maracanã. Não deu falta no Edinho. Alex Oliveira estava caminhando em direção ao banco do Vasco. Foi contido pelos policiais. Vai acabar o jogo. São os instantes finais. Luiz. Oi, Guilherme. Deixa eu ver aqui o Léo Lima. O que representa esse título para você, Léo? Foi o jogo da minha vida, né? Botei tudo, dei o sangue, tudo que o professor Lopes pediu e consegui fazer essa bela partida. E conseguimos o título. E essa discussão que você teve com o Renato? Não, nada com o Renato. Não tenho nada contra ele. Fim de jogo, fim de jogo, fim de jogo. Léo Lima sai para comemorar e o Vasco festeja o título. Vasco, campeão carioca 2003. Campeão estadual no Rio de Janeiro, Vasco da Gama. Vasco 2, Fluminense 1. Vasco da Gama é o campeão. E grita com a torcida do Vasco. É campeão.